23. Estou ao vivo, tá? Posso falar o que está escrito? Você vai ver. Aqui, vê se esse é isso mesmo. Pai do Senhor, boa noite, mãe da benção. Boa noite, Mary Ellen. Estamos ao vivo. Graça e paz para todos. Vamos compartilhando. Hoje falaremos de cura interior, né? Nossa segunda aula sobre cura interior. Vamos falar um pouquinho de depressão, de paternidade. Boa noite, Cristina. Vamos falar um pouquinho de doenças psicossomáticas e traumas. Falar um pouquinho de cada coisa, né? Se Deus permitir que a gente fale de tudo. Então, se você conhece Graças Pais Anderson, alguém que tem interesse no tema, né? Vamos compartilhando aí. Daqui a um minutinho a gente vai orar e vamos começar. Boa noite, Olga. Seja bem-vinda. Deus abençoe a todos. Vamos compartilhando. Deixa eu ver, eu conferi o horário. São 8 horas e 1 minuto. Daqui a 2 minutos a gente vai orar e vai começar a falar do nosso tema. Se Deus nos permitir, né, a gente consegue falar um pouquinho de tudo. Pai do Senhor, Fabiola, seja bem-vinda. Christopher, Sueli, Pai do Senhor, Sueli. Rosana, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhando, né? Vamos passando aí para os nossos contatos. Mais um minutinho a gente ora e começa a falar dos nossos temas de hoje, né? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a introdução de cura interior. Genivaldo, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, Karine, Rubens, sejam bem-vindos. Que horas, senhor? 8h04. 8h04 já é do seu? Sim. Paulinho, Pai do Senhor, boa noite, Rubens. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar, né, irmãos? Já são 8h04 aqui pelo celular da pastora, né? Deve estar mais certo que o meu. Vamos orar, então. Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te agradecemos pelo dia que passamos, Senhor, pedimos que o Senhor venha ministrar o nosso coração, que seja o Senhor a falar conosco, que o Senhor nos dê graça, Senhor, que o teu favor seja sobre nós. Oramos já, desde já, abençoando cada família, Senhor, que nos ouve, aqueles que vão ouvir essa live, Senhor, cada um deles seja preenchido, Senhor, pelo teu Espírito, que o Senhor seja o nosso mestre nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, pastor Ricardo. Pai do Senhor, Lara. Seja bem-vinda. Edna, Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Amém, irmãos? Nós vamos ler um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que é para dar base aqui, é o que nós vamos começar a falar, né, hoje a respeito aí de cura interior em algumas áreas mais específicas. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor, pastor Nilson, Pai do Senhor, Adna, sejam bem-vindos. Então, irmãos, essa é a nossa segunda aula, né, sobre cura interior. Semana passada a gente fez uma aula introdutória e hoje a gente vai falar de alguns temas mais específicos, né? Vamos falar de depressão, vamos falar
de paternidade, né? Vamos falar de traumas e vamos falar de doenças psicossomáticas. Então, para começar a nossa ministração, né, eu quis ler esse texto porque esse texto Tessalonicenses, ele deixa claro, né, que nós somos corpo, alma e espírito. E tudo que nós vamos tratar aqui, irmãos, nós vamos sempre falar a respeito, né, dessa formação, dessa composição do ser humano. Né? Nós somos corpo, alma e espírito. Pode fechar aqui. E para todos esses assuntos, né, isso se aplica, né, tanto para falar de depressão, quanto para falar de paternidade, né, quanto para falar de trauma ou doenças psicossomáticas. A gente vai estar sempre olhando corpo, alma e espírito, né? Precisamos ter cuidado com isso, né? A gente vai definir o que é cada uma dessas coisas, né? O que a gente citou aqui no nosso título. E o meu conselho sempre, né? Em todos eles a gente vai falar isso, mas o meu conselho sempre é a gente começar pelo corpo, depois passar pela alma, né? E por último a gente chegar no espírito, sempre. Porque aí a gente erra menos, né? A gente tem uma possibilidade de erro menor quando a gente quando a gente trabalha nessa ordem, né? Primeiro corpo, depois alma e depois espírito. Porque se a gente fizer diferente, né? Se a gente começar a tratar do tema, de qualquer um desses temas, primeiro pelo espírito, você vai ter a possibilidade de errar muito maior, né? Então a gente sempre começa pelo corpo e a gente vai ver que cada um dos temas a gente pode tratar dessa forma, né? Então a nossa lição começa dando os créditos, né? Sempre essa lição foi feita pelo nosso irmão Reinaldo de Oliveira e tem alguns acréscimos que são meus aqui, que a gente trouxe aí daquilo que a gente estudou para acrescentar, né, nessa lição. Se você quiser uma cópia da lição, você pode, precisando de água hoje, você pode pedir uma cópia para o pastor Ricardo depois, que ele passa para você em PDF, né? Se você quiser estudar aí mais profundamente. Nós não temos a pretensão de esgotar nenhum desses temas, né? Porque não se fala disso em uma hora, né? Não se consegue falar de nenhum deles, né? De um deles só em uma hora não dá. Então a gente vai falar um pouco de cada um deles, se der para falar tudo hoje, né? E dar aos irmãos uma orientação básica, né? Aquilo, na verdade, o objetivo do hashtag Sou Fonte é muito mais colocar o pensamento fonte de vida, né? Como nós pensamos a respeito de cada um desses temas. E para isso a gente está fazendo o nosso arquivo, né? Você que quiser consultar qualquer um dos temas que já foram pregados, né? Você pode ir lá na fonte e consultar. Inclusive, aproveitando, nós estamos colocando os nossos vídeos aí no YouTube, e para que a gente transmita cultos, né, pelo YouTube, a gente precisa de 1000 inscritos. Temos 350, começamos aí com 308, já temos 350, mas precisa de muito mais inscrição, né? Então você que ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, vai lá, se inscreve, para que a gente também possa ter essa ferramenta aí para transmitir. Mas os vídeos estão no YouTube e estão no Facebook, né? Você pode acessar todos eles. Tanto a matéria de libertação, batalha espiritual, né? E todos os outros temas. Então olha só, a depressão é um dos assuntos que mais devem ser falados hoje em dia. Isso porque é uma das doenças que mais está matando pessoas no mundo, né? Quando a gente fala de incapacitação para o trabalho, hoje tem uma estatística aí que fala de 50% das pessoas incapacitadas para o trabalho estão incapacitadas por depressão, né? Às vezes a gente pensa na doença física, nas outras doenças, né? Porque também é físico, depressão, e a gente imagina, né, alguém que está incapacitado para o trabalho, a gente imagina uma série de coisas. Obrigado, pastor. O pastor botou o link aí do YouTube para você ir lá depois e se inscrever no nosso canal. Então, a depressão tem incapacitado 50% dos trabalhadores que estão de licença nos seus trabalhos. Então é alguma coisa muito, muito forte, né? Chamado mal do século, doença do século. Esse tempo que a gente está vivendo de pandemia tem mexido muito, né, com as emoções das pessoas, porque a gente está um pouco confinado.
e as coisas ficam todas mais à flor da pele, né? Como a gente vê lá, alguns, né, assistem, ouviu falar pelo menos do Big Brother, né? A pessoa fica confinada, as emoções são alteradas, e nós estamos vivendo algo parecido com isso. E muitas doenças emocionais tem piora, né? Numa condição dessa que a pessoa tá em casa, né? Tá mais tempo com a família e tal. Às vezes a válvula de escape de muitos, né? Idade, né? Outras coisas são usadas às vezes como alguma coisa para vamos dizer, acalmar esse tipo de doença ou outras, né? Então é chamada mal de século. Dizem que nos próximos anos ela vai estar bem maior em todo mundo, porque ela cresce de forma assustadora. Muitas pessoas, por causa da depressão, acabam cometendo suicídio. Para toda doença emocional, hoje eu estava olhando DSM, as doenças, elas têm a probabilidade de suicídio, né, para cada doença. Então você vai bipolaridade, esquizofrenia, depressão, né, tem as psicoses, tem as psicoses são doenças que a gente encaminha para psiquiatra, né? Não, tem doenças que são tratadas, todas as neuroses são tratadas com psicanalista, né? Você faz a consulta com psicanalista, mas há doenças, né? As psicoses são tratadas com psiquiatra, né? Porque o psiquiatra, ele é um médico, né? Ele estudou o cérebro, então ele trabalha mais com a química, com remédio, com esse tipo de coisa. E as neuroses, não, elas são feitas, atendidas mais pelo psicanalista ou psicólogo. Então é uma diferença muito grande, né? E muitas pessoas, por causa, como a gente já falou, da depressão, acabam cometendo suicídio. E muitas vezes, né, como eu falei aqui já desde o início, a gente tem que analisar primeiro, sempre em tudo, e na depressão não é diferente, as causas físicas. A gente vai falar delas daqui a pouquinho, né? Então, características: humor triste, vazio e irritável, né? O humor de alguém deprimido. Alterações somáticas ou cognitivas, né? As somáticas é aquilo que vai afetar o corpo, né? Na depressão acontece, você tem sono demais, né? Ou sono de menos, algumas coisas que acontecem. O áudio está falhando? O áudio está falhando para o Jefinho. Alguém mais está com esse problema? Quem está com o áudio ok, me dá um sinal aí para eu saber que você está me ouvindo bem. Para me ver se é um problema daqui ou se é lá do Jefinho. Quem está me ouvindo direitinho, me dá um certinho aí, para que eu saiba que você está me ouvindo direitinho. Tá ok pro Christopher? Alguém mais? Tá ok pra Sueli lá no Rio de Janeiro. Tá ok lá no Rio, hein? Quem mais? Alguém? Mary Ellen tá ok. Ricardo também tá ok. Jefinho deve ser daí. Edivan. Pai do Senhor, Edivan. Seja bem-vindo. Eu acho que é daí, Jefinho, porque o pessoal aqui tá ouvindo, né? Mas vamos ficar atento em qualquer coisa, a gente tenta melhorar. Então, olha só. Humor triste, vazio, irritável. Alterações somáticas, cognitivas, que afetam a capacidade, né? Alguma coisa que a gente precisa entender sobre depressão é que não é uma frescura, né? Algumas pessoas, obrigado Rubens, obrigado, quem mais? Edna, obrigado pessoal que está dando retorno aí. Então tá ok para Maria, Olga, Jetibá, tá ok, Lara também, Vitória, né? Tá ok, Jefinho, deve ser por aí. Então vamos lá. Essas alterações, né, de cognição, a capacidade de aprender, né, ou as alterações somáticas no corpo, que vão afetando o corpo da pessoa, elas vão incapacitando ela para uma série de coisas, né? Existe... Pai do Senhor, Edivan, seja bem-vindo. Então, existe a depressão, né, que acontece por algum fato, né, por exemplo, o luto, né? O luto causa uma depressão, um trauma, né? A gente vai falar de trauma daqui a pouco. Um trauma, uma dor específica, uma situação da vida, às vezes causa uma depressão de um tempo. E essa depressão, obrigado Fabiano,
e Jussara, obrigado Elvis, a maioria tá ok, obrigado gente. Então, existe essa depressão que é temporária, né? Acontece com algumas pessoas. Agora, existe alguma coisa chamada distimia, que é a depressão que demora aí até 2 anos. Como eu falei, há situações que são fisiológicas, e a gente vai falar sempre começa pelo físico, em tudo. Então, ó, Provérbios 18:14 diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? A maioria das pessoas, como a gente estava falando, tem uma visão muito distante da depressão. Alguns acham que é um problema pequeno, né? Ou que a pessoa está aí, levanta daí, faz isso, faz aquilo, e não é assim que funciona. A gente vai ver, inclusive, o levanta daí, ele não ajuda, ele atrapalha, né? O levanta daí, faz alguma coisa, ou brigar, né, com a pessoa que está em depressão de verdade, ele não ajuda em nada, pelo contrário, uma linguagem de falar com a pessoa. Pois é, alguns falam que é falta de Deus, aqui no nosso texto fala isso, tá com falta de Deus, é oração, né? E não adianta você botar a mão na cabeça, jogar óleo, fazer um monte de coisa, não adianta só, né? Por isso que a gente precisa discernir o que é, se é físico, né? Se é da alma ou se é do espírito. Você não pode errar, e a maneira de errar menos é começar pelo físico, sempre pelo físico, depois alma, depois espírito, aí você erra menos. Por isso que tem muita gente que às vezes fica traumatizada com a igreja, né? A pessoa sem discernimento, sem conhecimento, já joga óleo e pensa que vai resolver tudo, né? E lembra que Paulo mandou Timóteo tomar vinho para o estômago, né? Era remédio. E no tempo de Jesus também, e antes de Jesus, eles usavam o azeite para curar ferida, o samaritano, né? Nem tudo é oração. Deus deu sabedoria ao homem também pro remédio, né? Então a gente pode descartar. É bom até a gente colocar isso, porque coloca o pensamento fonte de vida, né? Pastor, você é a favor do remédio? Há casos que sim, né? Claro, sempre olhando o especialista, a gente vai falar disso também. E há casos de terapia, né? Mas você crê em terapia? Com certeza, completamente, né? Aliás, às vezes o trabalho de pastor, ele passa por uma terapia. Muitas vezes, pastor exerce esse papel aí de terapeuta. Alguns acham que é um problema pequeno, que é algo passageiro, outros acham que é a pessoa que não tem Deus no coração, como a Lara falou aqui, né? Que é um absurdo. A depressão é algo tão complexo, né, que até os grandes especialistas da área têm dificuldade de achar a solução. Eles estão brigando ainda para achar isso aí. A ciência ainda não descobriu uma cura para ela, por isso, né, ela pode ter uma origem em várias coisas diferentes, coisas que nem a ciência conhece, né? É a mesma coisa do médico também. A gente está falando aqui da parte física, da parte emocional, de alma, né, e da parte espiritual. Se o médico levar em conta só o físico também, né, ele pode errar, né, porque ele não está olhando o restante. Então a gente precisa discernir, né, qual é o problema. Tem um livro do Alcione Meric, lá de Vitória, né, que ele fala sobre, do Secrai, que ele fala físico, né, espiritual e emocional, não lembro, acho que é isso. Físico, eu vou procurar depois, vou botar para vocês aqui embaixo. Mas ele fala disso, de discernir se é corpo, se é alma, se é espírito, né? Então a gente precisa, um dos maiores problemas e onde acontecem os maiores erros, né, sobre isso, é na hora do diagnóstico, né, de acertar. A maioria dos especialistas concordam, né, que o maior segredo da cura da depressão está em fazer o diagnóstico correto. Então todos eles acham isso, né? Hoje a medicina está avançando nesse sentido, em olhar a outra parte, né, levar em conta a emoção, levar em conta, né, até a parte espiritual hoje, não que os médicos, né, tenham todos convertido, tem muito médico cristão, né, que tem algum tipo de fé, mas hoje a medicina está estudando, né, o poder da oração, da pessoa ter uma fé, né, e isso hoje é estimulado nos hospitais, né, porque eles entenderam que faz parte, né, um homem é um ser completo, corpo, alma e espírito. Então precisa físico, psicológico ou espiritual. Alcione Meric. Obrigado, Ricardo. Ele fala disso aí. Boa noite, Eduardo. Graças a Deus, né, que você está aí. Deus abençoe. Meu amigo português, quase português, né?
Então, causas físicas. Vamos falar um pouquinho das causas físicas da depressão. Ó, está comprovado que muitos problemas têm origem fisiológica, que podem causar depressão. Depressão pós-parto, por exemplo, né? Há uma alteração de hormônios, né? Há uma alteração de rotina psicológica, né? A mulher passa por uma transformação no corpo, né? E várias coisas acontecem em que ela pode ser acometida dessa depressão, né? Por questões físicas. Muito comum, né? Depressão pós-parto. Problemas de tireoide, né? Tireoide é uma coisa tremenda. A primeira coisa que a gente vai recomendar sempre aqui para qualquer problema. Boa noite, pastor. Deus abençoe. Amor. Ah, não, é irmã do... Seja bem-vindo. Já temos aí americanos. Todos aí, graças a Deus. Deus os abençoe. Então, existem muita depressão que é causa física. E a gente tem que estar atento. Primeira atitude, né, de um bom médico e até de um psiquiatra, né, nós, os psicanalistas, nós, né, eu estou estudando ainda, não estou formado, mas o psicanalista, ele é orientado, né, a determinados problemas, né, como quando ele perceber que não é neurose, né, que são as psicoses, ele indicar o psiquiatra, né? O psicanalista não dá remédio, tem uns que dão, né? Não deveria. Mas quem dá remédio é psiquiatra. E lá no psiquiatra, a primeira coisa que um bom psiquiatra vai fazer é um check-up geral da pessoa, né? Hormônio, sangue, né? Saber como é que está a tireoide, como é que estão os hormônios, como é que estão vitaminas. Há vitaminas que às vezes fazem falta e a pessoa passa por esses problemas. Pede para desligar todas as internets que está travando. Tá. O pessoal está pedindo aqui, tá? Tô desligando as internets da casa aqui para ver se melhora aí para vocês. Não precisa falar geral. Então, travou para todo mundo? Meu Deus. Amém. Estamos desligando as internets aqui. Vamos ver o comentário aqui da Lara, enquanto vocês vão ver se a internet volta. Ouvi um psicólogo falando que nesse momento de pandemia a depressão voltou em algumas pessoas. E as que acreditam que têm contato diário com a fé acabam passando por esse momento delicado de uma forma mais tranquila. Com certeza. Obrigado, Rubens. Voltou aí? Amém. Cristo, obrigado também. Então é importante, irmãos, né, irmãs... Melhorou. Tá no Cloud 2G, né? Uhum. Voltou, tá voltando para todo mundo, né? Era a Gabriela com a televisão. Obrigado. Então, irmãos, irmãs, é importante, né, fazer um exame físico, um check-up, né? Porque como eu falei aqui, vitamina, tireoide e uma série de causas naturais, às vezes, podem causar depressão, né? Pode ser confundido, não pode ser confundido com uma tristeza. Depressão não é uma tristeza, né? Porque olha só, uma coisa importante da gente entender sobre depressão, que ela é alguma coisa que não é relativo a um problema. Você pode ficar triste, né, por um problema que você passou. Você passa um período triste, como eu falei aqui, por exemplo, de situações como o luto, né? O luto causa uma certa depressão, que é normal, né? Inclusive você tem que viver aquele período. Mas a depressão, doença mesmo, ela não está relacionada a um problema, ela é um estado que fica o tempo todo, né? A depressão é algo que não está relativo ao problema. Tem pessoas que estão passando por problemas familiares, pessoais, financeiros, profissionais, mas quando esses problemas são resolvidos, ela automaticamente fica boa. Isso não é uma depressão, porque a pessoa depressiva não melhora quando o problema financeiro, pessoal, etc., é resolvido. Pelo contrário, ela continua depressiva. Isso porque o real problema dela é depressão, é a doença, né? Então ela tem a doença, a depressão. Não tem a ver com alguma coisa que ela está passando num determinado momento. Então isso é importante entender. Como foi falado, ó, um problema desse, quando não é bem resolvido, pode acabar
tornando depressão crônica, né? Por isso temos que nos proteger. Em alguns casos, quando você vai, estamos falando das causas físicas, né? Você vai olhar os hormônios, né? Medir, ficou bom? Áudio, imagem? Beleza, desliguei o celular de todo mundo aqui. Aí melhorou. Aí, tá vendo? Minha sogra tem depressão e a dela é falta de vitamina. Vamos falar disso aqui, né? Às vezes o exercício físico, a gente fala muito da vitamina D, né? Do sol, que tem um papel importante aí para proteção do coração, para imunidade, né? E também, né? A atividade ao ar livre, a gente vai falar disso aqui, ela faz muito bem, o exercício, né? Tem esse benefício, não só físico, né, mas emocional também, deve ser procurado. Então, muitas vezes, para se vencer a depressão, é necessário um remédio, né? Porque o remédio faz? O remédio vai estabilizar aquilo que está errado no corpo, e aí a pessoa vai poder pensar com mais clareza, né? Às vezes fazer uma terapia acompanhada, né? Às vezes ela precisa do psiquiatra e do psicanalista, das duas coisas. Por quê? O psiquiatra vai dar um remédio. O psiquiatra geralmente não vai fazer terapia. Geralmente ele vai te dar um remédio e vai te passar. Também pode ser relacionado à genética, também, né? Às vezes a pessoa vai te dar um remédio, o psiquiatra, mas não vai fazer terapia, e você precisa de tratar aí a alma, que é o nosso segundo ponto aqui, né? Então tem as causas físicas, né? Um desequilíbrio de hormônio, alguma coisa no corpo, e tem as causas emocionais, que são a maioria, ó. Na maioria das vezes, a origem da depressão vem da parte emocional, e esse é algo complicado, né? Porque existem várias formas de se chegar à depressão por problemas emocionais. A pastora arrumou a internet aqui. Desde uma falta de carinho até um estupro, desprezo, humilhação, cada pessoa tem a depressão como origem. Quando a gente vai falar de trauma, né, irmão, daqui a pouco. Por que é trauma? É uma experiência que você não deu conta de passar